Está começando agora o... Pode 1, Pode 2, Pode 3, pode tudo! Tudo bem, queridos? Como é que vocês estão? O tema de hoje é crianças. Vamos falar um pouco sobre crianças e o universo das crianças e da irresponsabilidade dos pais, por exemplo. E aí, o que é que vocês me contam? O tema de hoje é forte, gente. Vocês estão achando que a gente só vai ficar brincando e falando besteira, mas não, vamos trazer sempre temas polêmicos. Nossa. eu diria assuntos atuais e reais. Relevantes e reais. Relevantes para a nossa vida, não é mesmo? Temas do nosso dia a dia. Isso é muito interessante, crianças. Por que não amá-las, né? Ai, meu Deus. A gente chegou nesse assunto sobre crianças porque essa semana a gente estava conversando sobre algumas coisas da atualidade, o que tem acontecido, e a irresponsabilidade paternal, né, foi um ponto crucial para o nosso desenvolvimento e desse tema. E aí, Karen, o que é que você acha sobre a irresponsabilidade paternal? Nos conte alguma coisa, algum exemplo que você sabe. Assim, no dia a dia. Não, primeiro eu acho que a gente deveria explicar essa questão do paternal, que vale tanto para a mulher quanto pro homem. Exatamente. Né? Que eu mesmo tinha dúvida. Eu achei que essa questão do paternal era só pro homem. Rafael também tinha essa dúvida e eu falei que não, que era amplo. Eu achei que era sexista esse termo, né? Paternal. Não, só homem que é responsável. Eu disse, não. Peraí. Mas não, gente, vale pros dois. Vale pros dois. Tem a figura feminina. Mas assim, nós temos vários subtópicos, né? Que é abandono infantil, a gente vai tratar também sobre separação, pensão, a falta de diálogo. Mas vamos lá. Isso tudo como a criança é afetada, né, gente? A gente quer trazer a criança... Tudo isso afeta a formação da criança. Afeta a formação da criança. Então, o inicial, né, a pauta inicial surgiu a partir de um assunto que a gente estava tratando essa semana, sobre, por exemplo, eu dou aula, eu acabei falando para vocês no último episódio que eu dou aula, né, do reforço escolar, não só em casa, mas com a convivência de pais em escolas e tudo mais. A gente chegou nisso pela irresponsabilidade dos pais. Tipo, a gente tem cuidado de uma criança, né, que está fazendo reforço lá em casa, e muitas das vezes a gente sente a falta de um responsável falar conosco. Sim. Ou ir lá em casa e perguntar como é que tá meu filho, o que é que tem acontecido, ou até mesmo não tem tempo de ir lá em casa. Sabe o desempenho, né, da criança? O desempenho da criança, como é que está se desenvolvendo a criança na escola, ou até mesmo no reforço. Se não tem tempo de ir lá fisicamente, manda um WhatsApp, conversa. Porque às vezes você sai de casa tão cedo, né? Claro que isso também influencia em várias outras estruturas, né? Do tipo, o pai e a mãe não têm condições de ficar em casa, tem que ir trabalhar o dia todo, mas pô, é seu filho. Você tem que ter pelo menos um tempo crucial para o seu filho. Porque se você não tiver, o pessoal da rua vai ter. Sim. O tio, o vizinho que você acha né? Que vai cuidar dele, não vai cuidar, vai levar ele pro mau caminho, vai até abusar do seu filho. É isso que a gente estava conversando. Essa falta de acompanhamento, né? Falta de acompanhamento. E tipo assim, se sua criança, Rafael, por exemplo, você deixa lá em casa o dia todo, a semana toda, de manhã até de noite, não manda uma mensagem, não pergunta se a criança tá bem. Se eu quiser fazer, vivo, né? Se tá vivo, como é que tá o rendimento na escola. Se eu quiser fazer alguma coisa com essa criança, eu posso fazer. Porque às vezes a criança não tem nem liberdade pra conversar com você. Exato. Tem muito disso, né? O abandono dos pais. Justamente. Envolve tudo isso, a falta de diálogo e tal. E muita gente acha que a irresponsabilidade paternal só se refere mesmo à pensão, a dinheiro. Tipo, o pai engravidou a menina e sumiu. Eu não falo nem só
fala dessa Não, as pessoas questão. têm essa visão, né? Tipo, quando fala Isso. abandono, né? É, Ou no sentido irresponsabilidade. de, tipo assim, os pais se separaram, o pai tá ali presente só no dinheiro, quando manda, né? Aí fala, eu não Isso. preciso perguntar à mãe, ou à avó, ou visitar meu filho, porque eu já tô dando dinheiro. Isso também é um abandono, não é? Isso, porque assim, muitas das vezes quando há separação, o filho é da mãe, gente. Justamente. O cuidado maior vem da mãe, não vem do pai. É casos raros, né? Tem as exceções, mas a maioria, o acompanhamento real é da mãe, não tem o pai. E esse abandono, ele vai além disso também, né? Que ele vai... Às vezes a criança tá dentro de casa e é abandonada dentro de casa. Isso. Às vezes fica o tempo todo no quarto, fica o tempo todo no celular. Hoje em dia tem crianças de 2 anos que você pega assim, a criança sabe mexer no celular melhor do que a gente aqui, que é adulto, que já tem mais prática com o celular. Que é 24 horas ali com o tablet na mão. Justamente. E quando você tira, a criança chora, a criança sofre, porque é tudo que ela tem. É A única forma uma dela válvula de conhecer o escape. mundo ali é... Por isso se torna relevante esse tema, né? Porque, segundo pesquisas, as crianças, ela tem sua personalidade formada a partir dos... Até os 5 anos ali, ela é a parte mais... Absorve mais, Exato. né, sobre o mundo. É principal ali, para ela desenvolver a personalidade dela, formar qual o adulto que ela vai ser no futuro. Então isso é importantíssimo, o começo da infância de uma criança. O acompanhamento dos pais, saber como é que tá indo, como tá fazendo, com quem tá andando, e tudo isso é importante. E quando não tem isso... E esse abandono, né, que a gente fala, gera uma carência. Sim, carência afetiva, né? Sim, e muitas das vezes essas crianças, ela busca nos outros o modelo familiar. Ela não tem esse acompanhamento em casa, então ela vai buscar nas ruas. Tipo assim, tem mesmo crianças assim, né, que vieram com esse histórico, que se tornam adolescentes. E meninas mesmo, eu já vi exemplos de meninas que, por não ter tido esse acompanhamento, principalmente o paternal mesmo, eu falo do pai, eu não falo nem da mãe, eu falo do pai em si, ela acaba procurando nos namoradinhos, nos homens na rua, esse afeto que ela não teve dentro de casa. Então ela acaba trazendo uma responsabilidade para o namorado, para o marido, que não é dele. Ela tenta preencher esse vazio, né? Desse pai, né? Dessa figura paterna, dessa figura Isso. homem, com outros homens na rua, ou até com o namorado, com o noivo, e acaba gerando até uma consequência nesse relacionamento. E acabam entrando em relacionamentos abusivos também, de certa forma, justamente. né? E Se sujeitando a esse tipo de relacionamento. Isso, e por não conhecerem realmente como é que funciona um carinho, o amor, a atenção, elas acabam se prendendo naquele relacionamento e achando que aquele relacionamento Elas é acham o que correto. só merecem aquilo que Isso. o outro pode dar, né? Isso. Se o outro vai me dar um tapa hoje, vai estar tudo bem. É normal, Não, tal. eu nunca tive carinho, então ele me dá carinho através desse tapa, gente. Não, ele Sim. tá fazendo isso porque ele me ama, ele quer cuidar de mim, ele não quer que eu saia com aquela roupa. Então, é tudo um ciclo, Tem aquela né? noção Sim. distorcida de que é um relacionamento. Isso. Né? Justamente. E isso também acontece com os meninos. Não vejo muitos exemplos assim com os meninos, mas eu também reconheço que os meninos procuram nas pessoas. Os meninos têm mais tendência a procurar nos esportes, a procurar um homem para ser o seu pai. Agora, muitas das vezes esse modelo que ele procura ou que talvez ele ache não seja o melhor modelo Isso. possível, não é? E essa é a questão, né? Porque, né? Justamente. Isso. Pode ser até pode dependendo Um da mau exemplo. idade, né? Isso. Da criança, é um mau exemplo, é um vizinho que se envolve com certas coisas ilícitas, é um vizinho que tá ali guardando certos vídeos, certas fotos de crianças que ele trouxe, né, da internet, porque a internet gera esse tipo de coisa. Isso. E às vezes você deixa seu filho com o vizinho ou com o tio, que às vezes você confia, você acha que deve confiar, e é aquele vizinho que acaba gerando traumas na sua criança, né? E traumas que você refletir pra vida adulta, né? Justamente. E possivelmente quando você tiver um filho ou uma filha, você vai refletir isso nela. Então é um ciclo vicioso. A gente tá... O que é que a gente tá querendo? A gente tá querendo ter crianças saudáveis mentalmente ou tá querendo gerar mais crianças traumatizadas para essas crianças crescerem traumatizadas e traumatizarem outras crianças? E
essas crianças, elas quando não são saradas, elas não conseguem ter um relacionamento familiar. E não só um relacionamento familiar, porque essa dor acaba refletindo em tudo. No geral, na sua vida profissional, nas suas amizades. Então, quando há uma carência, ela vai querer, como é que eu posso dizer? Substituir. Né? Ela vai querer pegar algo para suprir aquela carência. Então, pode ser... Conheço pessoas que, tipo assim, para tratar a sua carência, acaba mergulhando no trabalho. Ela sabe que tem um vazio, ela sente um vazio, mas só que ela não sabe como preencher. Então ela busca qualquer coisa que possa preencher ou distraia ela daquilo, né? Isso, pode ser um trabalho. Ela vai viver pro trabalho. Ou se torna um vício. Isso, se torna um vício. O trabalho, uma pessoa mesmo, né? Ou um homem, e aí uma mulher. já entra na pauta da dependência emocional, né? Isso. Vai haver uma dependência emocional. Isso pode ser de diversas formas. Vai procurar preencher de alguma forma. Quando você tá muito apegado àquela pessoa e do nada aquela pessoa sai da sua vida, você acaba seu mundo, né? Isso é a dependência emocional. Você acaba tendo ansiedade, depressão. Você não quer fazer mais nada porque você já tava tão ali enraizado na rotina da pessoa. Ou tipo assim, a pessoa já ditava a roupa que você tinha que vestir. Ou aonde você poderia ir. Que você às vezes se perde. E aí, tipo assim, quem eu sou, na verdade, você né? perde a sua identidade. Muitas das vezes essa perca de identidade tipo assim, trata muito desses relacionamentos abusivos. Sim. Quando a pessoa sabe que ela tem que terminar, mas ela não consegue, porque a sua identidade está presa no outro. Faz muito sentido, porque já é na a fase criança, adulta, exato. Né? Se é uma criança quebrada, quebrada, ela vai se tornar um adulto quebrado, de certa forma. Né? Então, tipo assim, o que é que a gente acha que falta, né? Falta o diálogo dos pais com essas crianças. Tirar um tempo, mesmo que você trabalhe o dia todo, que você não tenha... Sempre tire pelo menos 30 minutos pra sentar e conversar com seu filho, perguntar como é que foi o dia dele, perguntar se ele tá bem na escola, pedir os boletins. Hoje, né, na escola. Justamente, porque isso vai criar um momento que seu filho vai, sabe, lembrar de você pra vida toda. É um pirulito, é uma tarde de pirulito que você leva pro seu filho, você fala assim, filho, bora ali 5 minutinhos. Você vai na praça com seu filho, dá a mão e compra um sorvete. Tempo de qualidade. O tempo de qualidade. E não necessariamente tipo, você tem 5 horas com seu filho. Não. E não precisa ter pode ser meia hora, mas se você dá atenção a ele, né, ouve ele, entende ele ali, já é perfeito. Tudo isso muda, né? E a Andressa falando desse tempo de qualidade, aí eu trago a questão do que eu aprendi na minha viagem, né? Do intercâmbio que eu fiz. O povo da Argentina, pelo menos no estado em que eu estava, era Tucumã. E eles são um povo, assim, muito familiar pra mesa mesmo, pro almoço. Não tinha celular na mesa, porque eles queriam ter esse contato familiar, ter essa conversa. Então, só levantava quando o último terminava. E isso trazia um respeito, aquele momento para o ambiente. Tipo assim, lá tinha muitos parques. Lá eu via muitas famílias fazendo piquenique, correndo. O marido e a mulher correndo. Tinha mãe e filhos correndo. Então, tipo assim, eles preparavam aquele momento para estar em família. E é isso que é muito importante, isso, né? Isso é válido. Esse ambiente familiar, esse diálogo, esse tempo de qualidade. E eu vim de lá para cá dizendo que todo dia é dia. E realmente todo dia a dia. Todo dia a dia. Se você tá com vontade de comer o cachorro quente, faça isso. Leve ali para comer o cachorro quente, ou então faça em casa. Ensine o seu filho a fazer algo. Então, cozinhe junto com o seu filho. Faça algo, desenhe com ele, sente no chão, assista um filme. Vá no cinema, sabe? Viva esse momento com ele, porque é isso que ele vai lembrar. Pô, meu pai e a minha mãe me deram atenção. Poxa, eles fizeram o melhor pra mim. Porque a gente acha que essa atenção é só financeira, muitas das vezes. A gente trabalha. Eu não sou mãe, mas eu digo isso por experiência própria. Eu tenho essa experiência porque eu fui criança e eu sei como foi a minha casa. Ver o meu pai só trabalhar,
porque ele achava que, tipo assim, isso Ele iria suprir o que a gente necessitava apenas com dinheiro, né? Isso. Comprando algo. Para as coisas é suficiente para... E ter esse momento realmente é bom o trabalho. É isso que eu falo, gente. Eu não me importo que a pessoa trabalhe, mas que você tenha um momento de qualidade, que você separe, que você tenha uma responsabilidade afetiva com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos principalmente, porque essa é a pauta desse momento, das crianças. Então, quando você prepara esse momento para a criança, você vai ver que lá no futuro é isso que você vai deixar. Você vai deixar um legado para aquela... Exatamente. Esse é o mais importante, o legado que você está deixando para eles. Você comentou sobre um pouco da sua viagem para a Argentina, né? Eu lembrei de Mica, né? Que foi uma intercambista que ficou lá em casa, do Equador. E assim que ela chegou, ela foi almoçar e ela botou o prato dela e sentou na mesa. Não comeu. Aí minha mãe perguntou: o que foi? Porque você não tá comendo? A comida não tá ruim? O que é que tá acontecendo? Ela, não, eu tô esperando todo mundo sentar pra comer junto. Aí, justamente. Aí minha mãe riu, eu não tava na hora, né? Minha mãe me contou depois. Minha mãe riu e falou com ela que pra ela comer, porque porque aqui a gente não tinha costume de sentar todo mundo na mesa pra comer, mas não é porque não quer comer junto, é porque às vezes você tá trabalhando ali, saiu, o outro, sei lá, foi no mercado, tá todo mundo tão atarefado que às vezes não para, né? Não para pra sentar e comer todo mundo junto. Voltando ao que Karine comentou um pouco atrás sobre a falta do diálogo com os pais, o quão você conversar com seu filho pelo menos meia hora por dia me lembrou de uma reportagem, né, que eu vi de uma publicação no Instagram esses dias sobre uma menina. Ela denunciou um abuso que ela estava sofrendo contra o padrasto, né? Denunciou para a delegacia da criança e do adolescente via WhatsApp. Ela assistiu uma palestra na escola, né, pra gente ver o quão é importante também os nossos filhos participarem de coisas importantes na escola, no teatro. A partir de uma palestra que ela assistiu na escola, ela conseguiu identificar que ela estava sofrendo abusos e denunciou para a polícia da criança e do adolescente no WhatsApp. Eles conversaram com ela, deram todo o suporte. Agora, o que me chocou mais foi ela falando com a pessoa que atendeu ela dizendo que não contou pra mãe porque ela não se sentia à vontade, ela achava que a mãe não ia acreditar nela. Então, o que é que a gente quer para os nossos filhos, né? A gente quer que os nossos filhos acreditem na gente, tenham confiança na gente, se sintam confortáveis de chegar até a gente para conversar e se abrir, ou a gente quer filhos reclusos? Muito daquilo que vocês estavam conversando, né? Que se você não cria essa ponte com seu filho, ele vai se abrir com outras pessoas. E outra pessoa que possivelmente vai oferecer alternativas que não são tão legais para ele resolver os problemas dele. Então, se ele não tem alguém que ouça eles dentro de casa, eles vão procurar quem ouça na rua. E tipo assim, aí entra duas pautas também, né? Subtemas para essa questão. Que, tipo assim, é a falta de confiança mesmo. Sim. Porque às vezes você quer conversar, mas há um regime militar dentro de casa. Sim. Então, não há essa ponte, essa abertura, né? E você não sabe como chegar na sua mãe ou no seu pai para conversar. Porque quando você pensa na reação dele, tipo, ele vai me bater. O julgamento, né? O julgamento. A gente parece que tá vivendo num campo minado, né? A gente não pode fazer nada. Tudo é um tabu, a gente não pode conversar sobre isso, porque tá errado, não pode falar sobre isso, andar ali, porque misericórdia, meu pai vai me bater, não sei o que, eu não posso ser eu não posso falar nada e... É porque muitas vezes os pais esquecem que essa fase é a fase que as crianças vão errar mais, porque eles estão aprendendo. Justamente. Então os pais julgam com a régua muito, muito rígida nesse momento, que é o momento que eles vão errar. Uhum. Isso não pode ser tão duro com eles, porque se você não for flexível nesse momento, eles vão ficar até receosos, como vocês estão falando. Justamente. Receosos de reportar alguma coisa que aconteceu, como fazer algo, entendeu? Vão aprender, né? Mas aí eu também vou defender os pais, né? Que, tipo assim, os pais também, eles tentam acertar, mesmo errando, né? Eles estão
tentando acertar. Mas nós Porque muitas das vezes são crianças ensinando crianças aí. Meu Deus. Mas isso não é uma pauta pro momento, Não, mas é só assim, realidade disso aí. pra entender melhor, né? Porque às Real, vezes isso. muitos pais falam isso, né? Ah, mas eu fiz pro seu bem, eu fiz tentando acertar com você, porque eu não quero que você passe por isso. Eu falo do regime militar, não da falta do diálogo, né? Porque são duas coisas distintas. E eu não posso nem dizer que é um regime militar, porque vai de cada casa, né? Mas assim, havendo esse diálogo, havendo essa confiança, é melhor. Então, você falar com jeito, assim, que seu filho vai poder chegar até você. E se você perguntar também, às vezes o filho realmente não tem essa confiança de chegar e falar. Porque realmente tem medo. Não mesmo da reação dos pais, mas porque não tem confiança. Para você se abrir com uma pessoa, você tem que saber que aquela pessoa tá te ouvindo e tá te entendendo. Isso. Então, se não tem essa empatia, de certa forma, você não vai se abrir com aquela pessoa. Sim, né? sim. No caso do filho, não vai se abrir com Também, por conta disso, a gente pode trazer aqui soluções. A ajuda psicológica, né? E tem um diálogo familiar melhor, que é o que a gente está falando, Justamente. né? Quem está trazendo o problema, mas a gente também está tentando trazer uma solução. possível solução, né? Que é um diálogo melhor. Porque quando você vai, conversa, tira um pouco desse regime militar, né? Você vai trazendo essa confiança para as crianças. Derruba essas barreiras, né? Isso, e as crianças vão falando com você. E a ajuda psicológica eu falo também para aquelas crianças que são travadas, que têm suas dores, precisam ser tratadas por conta dessa carência, desse abandono, né? Então eles realmente precisam dessa ajuda querendo ou não, psicológica. é importante essa ajuda psicológica, né? Ter um acompanhamento de um psicólogo, de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. É super importante, apesar de que hoje em dia muitas pessoas ainda entendem que quem utiliza do recurso de um psicólogo, de um psiquiatra, é doido. Mas não né? Mas não é necessariamente isso. É uma pessoa que está ali para te ouvir, para tentar gerar soluções. Como é que está sendo a sua experiência com a psicóloga? Tá sendo ótimo. Eu fiz ano passado e aí eu parei por conta de dinheiro, né? Não tinha como pagar. No momento você estava fazendo particular, né? Isso. Atualmente você faz pelo SUS, eu né? Eu faço através do posto e isso é muito bom. Porque assim, hoje em dia não... Quer dizer, antes não tinha e hoje a gente tem esse acesso. Justamente. Então, para quem precisa, é bom pesquisar os postos mais próximos e ver se tem a disponibilidade, né? Porque muitas pessoas ainda acham que é inacessível, que é um profissional caro. Isso. Não, eu sou de classe média baixa, né? Eu não tenho muita renda, então não vou conseguir ter acesso. Isso. E eu digo isso assim, que está sendo muito bom, porque assim, realmente está sendo bom para mim. Tenho a cada dia mais descoberta a minha identidade, vendo soluções para o futuro. Tapando as lacunas, isso, né? Descobrindo certas coisas que estavam guardadas na caixinha. É uma visão de alguém de fora, né? Uma visão profissional de alguém de fora. E aí eu falo, tratando das crianças, que como criança, eu tô trazendo coisas da minha infância que, tipo assim, eu achei que já tinha sido resolvido, mas não foi. E eu percebi isso um dia desses, tendo algumas conversas com a Andresa, tendo algumas conversas lá em casa, e eu percebi que eu não tinha sido tratada ainda. São coisas que ainda refletem hoje em dia, né? Isso, exatamente, reflete. E aí eu disse, vou procurar ajuda, e é por isso que eu tô falando, essa ajuda psicológica ajuda bastante. Quem puder, muito. Procure, gente. Um outro ponto importante, gente, é assim, por refletir em tudo, aí a gente entra na parte espiritual agora, que por conta disso, não é um posicionamento como filho, ainda mais com Deus, porque se a gente não teve esse amor, né, paternal que eu falo de ambos, a gente não vai saber como lidar com Deus, a gente não vai saber como ser obediente, como seguir, como ouvir a voz de Deus, sabe? Porque a gente vai ter um receio, vai ter um medo, a gente vai ser um filho muito raso na presença, porque a gente vai achar que Deus pode fazer a mesma coisa, mas não, Deus está ali
para nos amar, para nos ouvir. Ele quer nos curar. E isso é a parte mais importante. Ele está ali a sua intimidade, né? Isso prejudica a sua intimidade com Deus. Então é como a Andressa tem falado aqui. Como é que a gente quer as nossas crianças no futuro? Né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente afetiva. Porque como a gente trata as nossas crianças, como dizem, as crianças serão o nosso futuro. O futuro da nação. Serão o futuro da nação. Então quando a gente fala, o que a gente fala reflete neles. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente espiritual. Porque se a gente gera algo ruim para essas crianças, lá no futuro eles vão estar gerando coisas ruins também, se não se tratarem, se não se permitirem ser ajudados. Se tratando disso, né, continuando o que você estava falando, eu pesquisei sobre as crianças, né, e como elas se desenvolvem, assim como o Rafael falou no início do podcast. Os 3 primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Porque, tipo assim, vai refletir na vida adulta dessa criança. É o primeiro contato que ela tem, né? O primeiro contato, tipo, tanto que os professores dizem que é a melhor época para se aprender outra língua, né? O espanhol, o inglês, porque elas captam. Então, você vê muitas crianças aí refletindo o que os pais falam. Se você xinga na frente do seu filho, futuramente o seu filho vai xingar. Sim. Quantas vezes eu não vi os filhos, sei lá, com 7, 10 anos, do nada xingando o pai na rua, xingando a avó, ou não só na rua, mas até dentro de casa mesmo, porque... Os professores, porque isso gera... E tipo assim, você xingar o seu filho é um dos efeitos. Quantas vezes eu já vi mães andando na rua muito revoltadas com suas crianças no colo ou andando com elas teve uma vez que eu tava andando na rua e eu vi uma mãe puxando um filho dela, acho que deveria ter uns 3 anos de idade. Vai, seu merda, você é um merda. E não sei o que. E sabe, mas aquelas palavras com ódio. E quantas vezes eu não já vi mães na rua também revoltadas. Claro que isso vem de outras questões, né? As frustrações de muitas das vezes estar sem trabalho, estar sobrecarregada dentro de casa, às vezes não ter um marido. E até mesmo né? que foi ensinado até para essa mãe ou para esse pai. Justamente. Porque ele tá refletindo aquilo que refletiram para ele, que é a questão do exemplo. Então o que é que você tem passado? Porque o seu exemplo vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai passar para outro. Justamente. Então temos que ter cuidado com o que falamos, com o que fazemos com essas crianças. Não dizendo não querendo colocar pano quente nas suas frustrações, nos seus momentos de angústia, mas você deve refletir também como você vai falar com seu filho. Não é porque eu tô revoltada, estressada, que eu vou xingar o meu filho de desgraça ou de merda, sabe? Profetizar palavras negativas na vida dele. A gente tem que... Você precisa ser sarado para que você possa cuidar de pessoas. Essa é a grande verdade, né? Aí eu volto pro sentido espiritual, que muitas das vezes naquilo que a gente foi ferido, quando a gente é sarado, Deus nos usa para outras pessoas, para tratar essas pessoas que foram feridas da mesma forma que nós já fomos feridas, porque nós já temos a experiência e vamos saber lidar com elas. E se não nos permitirmos sermos sarados, né, vai continuar esse ciclo vicioso. Sim. De uma pessoa amarga que vai amargar, vai ferir outra pessoa, vai né? Amargando várias gerações. Essa é a grande verdade. Justamente. A gente falou bastante, né? A gente falou muito, meu Deus do céu. Caramba! Foi o maior podcast até hoje, né? Não foi não. Esse é só o segundo episódio, calma. E eu já assisti vários podcasts com mais de 2 horas de real. Eu já vi 3, 4 horas. Então a gente tá de boa. Um dia a gente chega lá, calma. É tudo processo. Então é isso. Chegamos a mais um fim de um episódio. E até mais. Tchau.